Holanda adicionará tanques F-35 e fragatas em meio a alerta de guerra. A Holanda planeja reforçar suas forças armadas reconstituindo o batalhão de tanques, comprando mais caças F-35 e adicionando fragatas antissubmarinas, enquanto o país membro da OTAN busca criar uma força militar mais confiável capaz de impedir um ataque. O governo holandês aumentará os gastos com defesa em 2,4 bilhões de euros por ano, incluindo 1,5 bilhão em gastos adicionais em poder de combate, disse em um artigo na semana passada, definindo a política para os próximos anos. O país aumentará seu orçamento de defesa para cerca de 24 bilhões por ano, quase o dobro do que a Holanda gastou em defesa em 2022. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os holandeses precisam se preparar para cenários, incluindo a Rússia atacando um membro da OTAN, como a Lituânia ou a Polônia, disse o artigo de defesa. A Holanda deve estar pronto. Os Países Baixos devem estar prontos para lutar uma guerra de necessidade em vez das guerras de escolha das últimas décadas, disse o secretário de Estado de Defesa, Gijs Tuyma, em uma apresentação do artigo na quinta-feira. A agressão implacável mostra que um ataque à aliança da OTAN não é mais impensável, disse o ministro da Defesa, Ruben Brekelmans. A Holanda deve se esforçar para proteger nossa segurança. Temos que começar a trabalhar para deter nossos inimigos, proteger as fronteiras externas da OTAN e evitar mais guerras na Europa. Não temos tempo a perder com isso. Brekelmans disse que a Holanda pode parecer em paz, mas na realidade o país está em uma zona cinzenta, sem paz nem guerra, enfrentando ataques diários de sistemas digitais, empresas, portos e redes de energia, espionagem constante. Ele diz que os holandeses não podem mais escolher onde, nas áreas de conflito do mundo, eles podem contribuir, mas devem estar prontos para defender o território nacional. Esta não é apenas uma pequena mudança, disse o chefe de defesa holandesa, general Otto Euschensheim. É um ponto de virada na história das Forças Armadas holandesas e requer uma maneira fundamentalmente diferente de pensar. Em vez de preparar e planejar meticulosamente cada missão em um futuro próximo, nossos militares, nossos civis devem simplesmente estar prontos todos os dias, permanentemente, prontos para um conflito em larga escala, porque a dissuasão só funciona se formos confiáveis. O governo diz que quer consagrar gastos mínimos de defesa de 2% do produto interno bruto em lei. O país já havia aumentado seu orçamento de defesa em 2024 para 21,4 bilhões, ou 1,95% do PIB, de 15,4 bilhões em 2023 e 12,9 bilhões em 2022. Brekelmans disse que a Holanda continuará a se deslocar internacionalmente para regiões importantes para sua segurança e prosperidade, como o Iraque e o Mar Vermelho, e desempenhará um papel ativo no fornecimento de apoio militar ucraniano. Como parte do novo foco na defesa doméstica, a Holanda recriará um batalhão de tanques após vender seus últimos tanques Leopard 2 em 2011 devido a cortes no orçamento e alugar 18 tanques da Alemanha desde 2015. A OTAN tem pedido à Holanda para fortalecer seu poder terrestre, inclusive com blindagem pesada. O país pode comprar cerca de 50 tanques Leopard 2 a 8, de acordo com relatos da imprensa holandesa. Um batalhão de tanques custa entre 260 milhões e 315 milhões por ano, com base em um período de planejamento de 15 anos, que inclui a compra dos tanques, bem como manutenção, peças de reposição, custos operacionais de pessoal. De acordo com o relatório ao Parlamento, no início deste ano, o governo também analisará sistemas não tripulados para suplementar tanques tripulados, disse no documento de defesa. Para aumentar o poder de fogo da infantaria, os veículos blindados de transporte de pessoal boxer do exército serão equipados com canhões mais pesados, bem como armas antitanque. As Forças Armadas devem crescer em mão de obra, recursos e sistema de armas, disse Brekelmans. Teremos que inovar para estar constantemente um passo à frente de nossos adversários. Para a Marinha Real Holandesa, o governo comprará mais 2 fragatas de guerra antissubmarino, bem como helicópteros NH-90 e embarcações não tripuladas. No ano passado, a Holanda encomendou 2 fragatas antissubmarinas da Damen e da Thales por 1,9 bilhão e o governo agora diz que o país precisa de mais proteção contra ameaças submarinas, incluindo infraestrutura submarina em águas mais profundas. Os holandeses também encomendarão 6 jatos de caças
F-35 adicionais, além dos 52 aeronaves já anunciadas, aumentar o número de caças permitirá maior disponibilidade de poder de fogo, bem como operações mais sustentáveis, disse o jornal. O país investirá em suprimentos de munição e peças de reposição, além de liberar fundos adicionais para logística, apoio médico e inteligência. Não é apenas crucial que possamos trazer mais poder de combate para a mesa, mas também que possamos sustentar a luta por mais tempo, disse Breckelmans. Esta é uma lição importante da guerra na Ucrânia, que já dura 2 anos e meio, sem fim à vista. Neste momento, Putin fica desanimado apenas quando sabe que está perdendo não apenas a primeira batalha, mas a guerra inteira. As forças armadas holandesas enfrentam uma grande limitação relacionada à velocidade com que equipamentos e armas podem ser entregues, e o país precisa aumentar a capacidade de suas empresas de defesa de produzir e inovar, de acordo com o ministro. Portanto, a Holanda gastará cerca de 1 bilhão nos próximos anos para reforçar a produção industrial de defesa, de acordo com Tuneman, o secretário de Estado da Defesa, que disse que uma forte indústria de defesa local faz parte da dissuasão. Washington alerta plano ambicioso da China pela supremacia na mineração de terras raras promete causar danos catastróficos geopolíticos, econômicos e tecnológicos em escala global. Revolução na mineração. Até agora, na guerra comercial, os Estados Unidos têm tomado a frente na hora de aplicar tarifas sobre a China, mas os asiáticos podem virar o jogo e ampliar o escopo desta disputa para um nível que pode piorar muito o cenário global ao criar uma guerra tecnológica. A crise com a Huawei reforça este risco. Jornais chineses deram um alerta: o país está pronto para usar terras raras como retaliação contra os Estados Unidos. Isso pode afetar toda a cadeia de produção de produtos eletrônicos no mundo. Nas últimas semanas, a avaliação de que o valor desses elementos pode aumentar devido à guerra comercial tem beneficiado ações de produtoras do setor. Embora a China ainda não tenha anunciado qualquer tarifa ou restrição na venda de mineração de terras raras aos Estados Unidos, a mídia chinesa já tem dado o tom. O jornal chinês alertou os americanos para não subestimar a capacidade chinesa de contra-atacar e ressaltou a desconfortável dependência dos Estados Unidos das terras raras provenientes da China. Sem dúvida, o lado norte-americano deseja usar os produtos feitos com terras raras exportadas da China para conter e reprimir o desenvolvimento chinês. O povo chinês nunca aceitará isso, afirmou a publicação. Vale lembrar que os Estados Unidos foram os pioneiros no desenvolvimento de tecnologias para purificação na mineração e uso de terras raras, sendo os únicos produtores até 1998. No entanto, a China rapidamente se tornou a líder mundial, chegando a ser responsável por 95% da produção global desses elementos em 2005, embora a participação da China tenha diminuído desde então. Ela ainda domina não apenas a extração, mas também a purificação dessas terras raras. Os minerais de terras raras, apesar do nome, não são tão raras assim por natureza. Na natureza, elementos como o cério, por exemplo, existem em maior quantidade do que o cobre, 3 vezes mais do que o chumbo. No entanto, o grande desafio na mineração está no processo de purificação desses elementos, que é extremamente caro e altamente tóxico. A mineração de terras raras são fundamentais para a economia e a sociedade moderna, sendo utilizadas em uma ampla gama de tecnologias avançadas. Elas desempenham um papel crucial na fabricação de semicondutores, que são o epicentro da guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Os lasers, por exemplo, dependem muito dos elementos de terras raras. Esses lasers são utilizados em diversas aplicações, como tratamento médico, odontologia, na fabricação de semicondutores. Além disso, os ímãs permanentes de terras raras são essenciais para o processamento de material de plasma, que é fundamental para a disposição de filmes finos em wafers de semicondutores. As terras raras também são utilizadas em revestimentos abrasivos, transitores de alta constante, de elétrica, iluminação de LED, aplicações médicas como exame de diagnóstico por imagem. A China domina não apenas a produção, mas também as reservas mundiais de mineração de terras raras, o que a coloca em uma posição de vantagem estratégica. Outros países, como os Estados Unidos, têm reservas menores e dependem da China para suprir suas necessidades.
Quando a China ameaça retaliar sanções tecnológicas impostas pelos Estados Unidos, isso gera preocupação em Washington, pois os Estados Unidos só conseguem manter sua produção tecnológica e industrial em ritmo atual se tiver acesso à mineração dessas terras raras. Caso a China decida cortar completamente as exportações de mineração, seria um golpe duro para os americanos e seus aliados, como Japão, Holanda e Coreia do Sul, que produzem tecnologias vitais que estão sendo barradas pela China. Outros países podem tentar produzir seus próprios elementos de mineração em terras raras, mas enfrentam desafios significativos. O processo de purificação é extremamente caro e tóxico, e a China consegue fazê-lo de forma muito mais barata, em torno de 500% mais barato do que os concorrentes. Essa vantagem econômica da China significa que qualquer tentativa de substituir as importações de mineração chinesa teria um impacto devastador nos custos de diversos produtos e serviços, desde equipamentos médicos até eletrônicos e tecnologias avançadas. Isso poderia levar à quebra do sistema de saúde em países desenvolvidos e atrasar significativamente o avanço científico e tecnológico em escala global. Portanto, a disputa pela mineração de terras raras é uma questão geopolítica crucial, com implicações profundas para a economia, a tecnologia e a segurança nacional dos países desenvolvidos. A capacidade de controlar e ter acesso a esses elementos estratégicos será um fator determinante no predomínio geopolítico no futuro. A mineração de terras raras é um recurso fundamental para a economia e a tecnologia moderna, desempenhando um papel crucial em uma ampla gama de aplicações avançadas. No entanto, a China domina a produção e as reservas desses elementos, colocando-a em uma posição de vantagem estratégica. A disputa entre a China e os Estados Unidos pode, por esse recurso vital na mineração, ter profundas implicações geopolíticas, com potencial danos catastróficos para a economia e o avanço tecnológico global, caso a China decida cortar completamente as exportações. Essa é uma questão que merece atenção e acompanhamento constante, pois o controle das terras raras será um fator determinante no jogo de poder global do futuro. A Arábia Saudita aberta ao petro e o Ian e laços mais estreitos com a China, diz o ministro saudita. O ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita disse que seu país está aberto a novas ideias, incluindo o uso do yuan em acordos de petróleo bruto, enquanto Riad busca incorporar produtos chineses como veículos elétricos, o avião de passageiros C-919 e infraestrutura de energia renovável. O ministro saudita Bandar al-Khoraief fez os comentários no momento em que os dois países se aproximam, apesar da crescente rivalidade entre a China e os Estados Unidos. O petro e o yuan não é substancial para o Ministério Saudita. Acreditamos que a Arábia Saudita fará o que for do seu melhor interesse, mas acho que a Arábia Saudita sempre tentará coisas novas e está aberta a novas ideias, e tentamos não misturar política com comércio, disse al-Khoraief em uma entrevista no sábado em Hong Kong, divulgado pelo South China Morning Post nesta segunda-feira. A adoção mais ampla do petro e o yuan, a abreviação para o uso da moeda chinesa em acordos transfronteiriços de petróleo bruto, é amplamente visto como o próximo passo para a internacionalização do yuan e um desafio ao onipresente dólar norte-americano nos mercados globais de commodities. Riad é a segunda maior fonte de importações de petróleo bruto da China. As compras caíram 1,8% ano a ano para 86 milhões de toneladas em 2023, significativamente abaixo dos 107 milhões de toneladas da Rússia. Embora o ministro saudita tenha descrito um sentimento positivo em seu país quanto ao uso do petro e o yuan em transações, ele não deu um cronograma para quando isso aconteceria, relata a mídia. De um ponto de vista comercial, entre um fornecedor e um cliente, acho que tal arranjo pode acontecer com a liberdade que eles têm. Não é algo que olharíamos de um ponto de vista político, afirmou. Ao mesmo tempo, os sauditas vêm buscando diversificar sua economia e se tornar um centro industrial no Oriente Médio, sob sua iniciativa Vision 2030, e as empresas chinesas estão ansiosas para explorar mercados alternativos à medida que um esforço de contenção liderado pelos Estados Unidos amplia seu escopo. Esses fenômenos complementares levaram a relações mais próximas entre os dois países. Damos as boas-vindas às empresas chinesas para que venham a investir em veículos elétricos. Temos a iniciativa Fábricas
Temos a iniciativa Fábricas do Futuro e convidamos qualquer fornecedor de soluções a participar do suministro. No setor de aviação, a Autoridade Geral de Aviação Civil, reguladora do setor saudita, assinou um memorando de entendimento com a Corporação de Aeronaves Comerciais da China em maio para explorar a localização de sua indústria de aviação e desenvolver a cadeia de suprimentos local. A Arábia Saudita será uma compradora de aviões pelos próximos 25 anos, pelo crescimento que estamos vendo. Eles definitivamente olharão para múltiplos fornecedores, complementou Al Qorayev. A analista explica por que a Turquia vai necessariamente sair da OTAN nos próximos anos. A Turquia vai definitivamente sair da OTAN nos próximos anos, ou por sua própria iniciativa, ou será expulsa da aliança, declarou o analista político turco Serhat Latifoglu, comentando as intenções de Ankara de se juntar ao BRICS. Anteriormente, o assessor presidencial russo Yuri Yushakov confirmou que a Turquia havia se candidatado a membro pleno do BRICS e que o pedido está sendo analisado. A Turquia vai se juntar ao BRICS, tal intenção existe. Será um exemplo sem precedentes quando um país da OTAN se torna membro do BRICS. Os princípios fundamentais do BRICS e da Turquia têm, em política externa e economia, coincidem totalmente, disse o interlocutor da agência. Segundo ele, se você olhar para as ações da Turquia na OTAN, pode ver que Ankara tem uma política muito diferente dos seus aliados da Aliança do Atlântico Norte. É mais um confronto do que uma aliança, especialmente no contexto da estratégia de Ankara no Iraque e na Síria. Nos próximos anos, a Turquia necessariamente se retirará da OTAN ou será expulsa da aliança. Vai ser exatamente assim. Veremos isso em um futuro próximo, disse ele. Latifoglu acredita que a resposta da OTAN à adesão da Turquia ao BRICS será na forma de propaganda negra. A curto prazo, a dose desta propaganda aumentará. Já passamos por tudo isso, basta lembrar o exemplo da compra pela Turquia do sistema antiaéreo russo S-400. Haverá muita coisa negativa. A OTAN vai pressionar a economia turca, concluiu ele. Necessidade urgente. Coreia do Norte está construindo nova base naval em meio a tensões. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou o local de construção de uma nova base naval moderna e prometeu desenvolver ainda mais as forças marítimas do país. Segundo ele, a localização da nova instalação daria uma vantagem estratégica a Pyongyang. No final do ano passado, ele ordenou que a indústria militar de fabricação de armas do país acelerasse ainda mais os preparativos para a guerra, diante do que ele caracterizou como atos inéditos hostis contra o país por parte dos Estados Unidos e de seus aliados regionais. Desde então, o país intensificou os testes de mísseis e também apresentou um novo lançador múltiplo de foguetes e drones kamikaze, entre outros armamentos. No domingo, a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, informou que Kim Jong-un havia inspecionado o local da construção da base. A mídia citou que o líder do país havia enfatizado o desenvolvimento de uma marinha moderna com uma prioridade urgente, dado um ambiente de segurança regional. Kim também apontou que era natural para um país como a Coreia do Norte colocar ênfase especial nesta área particular, uma vez que é limitado no lado leste e oeste pelo mar. O líder teria adicionado que, com navios de guerra e submarinos maiores e mais modernos, que devem ser comissionados pela Marinha em um futuro próximo, uma base capaz de hospedá-los é uma necessidade urgente. Kremlin comenta supostos envios de mísseis do Irã para a Rússia, debate de segurança no BRICS. Comentando informações sobre a suposta entrega de mísseis pelo Irã à Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as informações nem sempre correspondem à realidade. Na sexta-feira, a agência Bloomberg, citando fontes, informou que o Teherã teria supostamente transferido mísseis balísticos de curto alcance para Moscou para serem usados em combate na Ucrânia.
Vimos esta mensagem, este tipo de informação nem sempre é verdadeiro. O Irã é nosso importante parceiro. Estamos desenvolvendo as nossas relações comerciais e econômicas. Estamos desenvolvendo nossa cooperação e diálogo em todas as áreas possíveis, incluindo as mais sensíveis. Continuaremos a fazer isso no interesse dos povos dos nossos dois países, disse Peskov nesta segunda-feira durante uma coletiva de imprensa. Vários países ocidentais afirmaram em mais de uma ocasião que o Irã fornece drones à Rússia. Por seu lado, Moscou e Teherã rejeitaram repetidamente estas acusações. Domingo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanaani, disse que as repetidas alegações de envio de mísseis balísticos para a Rússia são motivadas por objetivos e motivos políticos de alguns países ocidentais e são completamente infundadas. Cita a mídia suas palavras. Ainda na mesma coletiva de imprensa, Peskov afirmou que uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e representantes dos países do BRICS sobre questões de segurança não está descartada durante a cúpula do grupo em outubro. Ao comentar o staff do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o evento, Peskov diz que eles farão parte do grupo de representantes de alto nível dos estados do BRICS, encarregados de questões de segurança, que realizarão sua reunião. Tudo isso está acontecendo dentro da estrutura da presidência russa do BRICS, e não descartamos uma reunião entre o presidente e os participantes deste evento. Informaremos vocês adicionalmente, declarou o porta-voz aos repórteres. A cúpula do BRICS ocorrerá de 22 a 24 de outubro na cidade russa de Kazan. O presidente brasileiro Lula da Silva já confirmou sua presença no evento. Estados Unidos vão monitorar exercício militar de Rússia e China em águas perto do Japão, diz Casa Branca. As forças navais e aéreas russas se juntaram novamente às forças armadas chinesas para exercícios no final deste mês no Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, no Mar de Okhotsk. A segunda rodada dos exercícios Interação Marítima 2024 visa aprofundar o nível de coordenação estratégica entre os militares chineses e russos e aumentar sua capacidade de responder conjuntamente a ameaças de segurança, anunciou o Ministério da Defesa da China nesta segunda-feira, 9 de 2024. Além disso, as frotas navais chinesas e russas realizarão sua quinta patrulha conjunta no Pacífico, e a China participará de exercícios estratégicos russos, de acordo com a declaração do Ministério, que não mencionou as datas de nenhum dos treinamentos, afirmou o Sud China Morning Post. Os Estados Unidos pretendem monitorar os exercícios militares conjuntos entre Moscou e Pequim, mas não os veem como motivo sério de preocupação, diz o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, também nesta segunda-feira. Não vejo razão para mudarmos a nossa própria postura militar ou postura dissuasora como resultado deste exercício, diz Kirby, sobre o exercício militar conjunto. Este é um exercício planejado há muito tempo, faz parte do regime deles. Então vamos observar e monitorar, mas não há nenhuma preocupação dramática e iminente sobre isso, afirmou. A Interação Marítima 2024 marca a segunda vez que a Marinha e a Força Aéreas Russas participaram de exercícios de rotina com suas contrapartes chinesas em águas estratégicas perto do Japão. Nos últimos anos, tanto a China quanto a Rússia enfatizaram a importância de sua parceria estratégica destinada a combater a influência dos Estados Unidos na região. Golfo Árabe foge do eixo Washington-Bruxelas ao chamar Brasil, Rússia e Índia para Fórum Econômico. O Brasil participou nesta segunda-feira, 9 de 2024, da 161 reunião ministerial do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, em Riad, Arábia Saudita, junto da Rússia e da Índia, também convidados para o evento. A ocasião marca um protagonismo ascendente do BRICS no cenário mundial, aponta analistas. Enviado ao encontro, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu não só com seus homólogos no mundo árabe, no fórum,
e em reuniões bilaterais, mas também com os chanceleres da Rússia, Sergei Lavrov, e da Índia, Jai Shankar. Fazem parte do Conselho de Cooperação do Golfo, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã. Criado em 1981, o CCG tem como objetivo promover a integração regional entre os países em temas de política, infraestrutura, legislação, energia, defesa, ciência, principalmente economia. Não é sempre que os países do Conselho de Cooperação do Golfo convidam outros estados para suas reuniões, mas raro ainda é quando esse convite é estendido a nações geograficamente distantes, como é o caso de 3 visitantes desse encontro: Brasil, Rússia e Índia. Analistas afirmaram que a aproximação desse grupo de países não só representa benefícios para o Brasil, como também é um reflexo de uma mudança que aflora na geopolítica do planeta. Os países do Conselho de Cooperação do Golfo são um importante parceiro comercial do Brasil, com uma balança comercial que ultrapassou 16 bilhões no ano passado, sendo 9,3 bilhões em exportações e 6,7 bilhões em importações, segundo dados do Itamaraty. Os países membros do CCG são em conjunto o quinto maior mercado para as exportações brasileiras, afirmou a reportagem Silvia Ferraboli, doutora em Política e Estudos Internacionais pela Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres e coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre as Relações Internacionais do Mundo Árabe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dentro desse grupo, naturalmente, por ter o maior território e a maior população, a Arábia Saudita tem mais destaque. A Arábia Saudita está para o Golfo, como o Brasil está para o Mercosul, e aqui para a professora. Dessa forma, a presença brasileira na 161 reunião ministerial do CCG não só reforça os laços econômicos que o país tem com a Casa de Saúde, mas também deixa claro para os demais países do Golfo Árabe que o Brasil quer estreitar relações com todos na região. O Brasil está de olho nos investimentos dos fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Kuwait, países que estão se dando conta de que o fim da era dos combustíveis fósseis está se aproximando. Eles sabem que o recurso sobre o qual se assenta toda a riqueza deles é um recurso finito, e por isso eles precisam garantir a sobrevivência do Estado através de investimentos em vários lugares do mundo. E o Brasil hoje tem esse lugar privilegiado porque é um dos garantidores da segurança alimentar do Golfo, explica Ferraboli. Esses investimentos visam não só diversificar a economia dos países, como também gerar emprego para os cidadãos, uma vez que o crescimento populacional tornou-se impossível empregar a todos. No maquinário estatal, destaca a pesquisadora do Nuprima. Hoje eles investem no desenvolvimento da indústria nacional e precisam de mercados para exportar, e o Brasil vai ser um desses mercados. Se o Brasil quiser estabelecer uma relação de equilíbrio com os países membros do Conselho de Cooperação do Golfo, ele vai ter que dar um jeito no déficit da balança comercial para o lado do CCG, ou seja, o Brasil vai ter que comprar mais. Além da área econômica, Ferraboli sublinha que a aproximação do Brasil com a região é bastante significativa na esfera política, uma vez que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos foram convidados a se juntar ao BRICS, grupo de países emergentes que lideram a luta pelo multilateralismo. O mesmo é ressaltado por Charles Penaforte, professor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do Laboratório de Geopolítica e Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos. Além do Brasil, outros 2 membros fundadores do BRICS, Rússia e Índia, estiveram presentes neste encontro, revelando o caráter de diálogo sussurro do evento e demonstrando sem dúvida nenhuma o aumento do protagonismo desses países por meio do BRICS, que alcançou uma força muito grande, diz Penaforte. Mostra também uma diversificação dos países do Golfo em tentar fugir um pouco dessa dinâmica de ligação muito acentuada com o eixo Washington-Bruxelas. De certa maneira, compara o coordenador do Lab Green, o Sul Global é uma versão do século XXI do movimento dos não alinhados durante a Guerra Fria. Nesse sentido, o Oriente Médio tem essa percepção clara de apresentar uma política externa de modo independente que priorize o novo polo de poder que está se formando.
Filipinas avalia a aquisição de caças Gripen. O país considera até 40 unidades da aeronave sueca. As Filipinas estão em negociação para a aquisição de até 40 caças Gripen da SAB, um grande avanço para a modernização da frota aérea. A informação foi divulgada pelo portal Army Recognition. No entanto, o contrato ainda está em fase de negociação e não foi finalizado. Além dos Gripen, o país está considerando outras opções, como o F-16 da Lockheed Martin e o KF-21 da Korea Aerospace Industries. As Filipinas, que enfrentam tensões com a China no mar das Filipinas, estão buscando modernizar sua frota aérea. A escolha do Gripen, que já despertou grande interesse, ainda está em aberto, com o processo de seleção envolvendo outros concorrentes. A Tailândia, que já adquiriu o Gripen, pode ter influenciado o interesse filipino na aeronave sueca. Uma das grandes vantagens do Gripen é seu baixo custo de operação e manutenção, o que o torna uma opção atraente para países com restrições orçamentárias. Além disso, a aeronave oferece uma excelente combinação de desempenho e versatilidade, sendo capaz de realizar diversas missões, desde a interceptação aérea até ataque ao solo. O Gripen é um caça multifuncional leve de quarta geração e meia, conhecido por seu custo operacional mais baixo e facilidade de manutenção. Equipado com radar AESA, o Gripen é capaz de transportar mísseis ar-ar e ar-terra, bombas guiadas em canhão de 27 mm. Sua eficiência e menor custo de operação o tornam uma opção atraente para países com orçamentos limitados. Embora o Gripen seja uma aeronave sueca, o Brasil tem participação no desenvolvimento do modelo, com a Força Aérea Brasileira operando a versão F-39. Mas vale destacar que o Brasil não está diretamente envolvido na negociação das Filipinas, que permanece entre as autoridades filipinas e a SAB. A possível venda dos Gripen para as Filipinas faz parte de um programa mais amplo de modernização da defesa filipina, estimado em 33 bilhões, que inclui a aquisição de diversos equipamentos militares. União Europeia compra muito equipamento de defesa no exterior, especialmente dos Estados Unidos, diz o relatório. Os países da União Europeia estão comprando muito de seus equipamentos de defesa no exterior, quase 2/3 dele nos Estados Unidos, e não investindo o suficiente em projetos militares conjuntos, alertou um relatório histórico sobre a competitividade da União Europeia na segunda-feira. Os 27 Estados-membros também não estão conseguindo fazer o melhor uso das capacidades de pesquisa e desenvolvimento da Europa para modernizar suas forças armadas, com apenas uma fração do nível de investimento dos Estados Unidos, afirmou o relatório do ex-primeiro-ministro italiano e chefe do Banco Central Europeu, Mario Draghi. O relatório surge no momento em que a União Europeia continua a lutar para encontrar armas e munições suficientes para ajudar a Ucrânia a sobreviver à invasão russa em grande escala, agora no seu terceiro ano, e para impulsionar a indústria de defesa da Europa. A Europa está desperdiçando seus recursos comuns, temos grande poder de gasto coletivo, mas o diluímos em vários instrumentos nacionais e da União Europeia diferentes. Disse o relatório de Draghi, que levou um ano para ser feito, provavelmente alimentará uma revisão da estratégia industrial do bloco. Parte do problema, disse, é não investir adequadamente na Europa para criar empresas de defesa mais fortes. Ainda não estamos unindo forças na indústria de defesa para ajudar nossas empresas a se integrarem e alcançarem escala, disse. O relatório destacou também não favorecermos empresas de defesa europeias competitivas. O relatório observa que, entre meados de 2022 e meados de 2023, 63% de todos os pedidos de defesa da União Europeia foram feitos com empresas dos Estados Unidos e mais 15% com outros fornecedores não pertencentes à União Europeia. Na semana passada, a Holanda se juntou a uma lista de membros da União Europeia para encomendar aviões de guerra F-35 de grande orçamento feito nos Estados Unidos. Nas 27 nações, em 2022, os gastos com pesquisa e desenvolvimento de defesa somaram 10,7 bilhões de euros, apenas 4,5% do total, em comparação com 140 bilhões nos Estados Unidos, ou cerca de 16% de todos os gastos com defesa. Os aliados da OTAN, cujos membros quase todos fazem parte da União Europeia, têm aumentado os gastos com defesa desde que a Rússia anexou a península da Crimeia
Na Ucrânia, em 2014, o objetivo deles é que cada país gaste pelo menos 2% do produto interno bruto em seu orçamento nacional de defesa. Líderes consecutivos dos Estados Unidos têm exortado aliados europeus e o Canadá a gastar mais em defesa por mais de uma década. Embora o ex-presidente Donald Trump tenha sido o único a ameaçar se recusar a defender qualquer país que não respeitasse a meta, grande parte do dinheiro volta para a indústria dos Estados Unidos. A OTAN prevê que 23 dos 32 membros atingirão ou cederão a meta de 2% até o final do ano. Ante apenas 3 países em 2014, os gastos ocidentais com defesa foram ainda mais estimulados pela invasão total da Ucrânia pela Rússia em 2022. Além disso, os aliados da OTAN também querem dedicar pelo menos 20% de seus gastos com defesa nacionais a novos equipamentos importantes. Isso inclui fundos para pesquisa e desenvolvimento, o que é crucial para modernizar suas forças armadas. O relatório destacou as deficiências dos países que investem em sua indústria de defesa nacional. Em vez de compras conjuntas, quando a Ucrânia apelou por artilharia, por exemplo, os países da União Europeia forneceram 10 tipos de obuses. Alguns usam diferentes projetos de 155mm, causando dor de cabeça logísticas. Em contraste, o avião de transporte multifuncional A330 foi desenvolvido em conjunto, o que permitiu que os países participantes reunissem recursos e compartilhassem os custos de operação e manutenção. Ex-premier italiano: Estados Unidos já não querem defender a Europa, mas a União Europeia não pode fazê-lo por conta própria. Os Estados Unidos já não querem ser um guarda-chuva de segurança para a Europa, mas a União Europeia ainda não consegue se defender pelas suas próprias forças, segundo o relatório sobre a competitividade da Comunidade Europeia elaborado pelo ex-primeiro-ministro italiano e ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi. Conforme diz o relatório, os Estados Unidos estão cada vez menos interessados em atender às crescentes exigências de defesa e segurança da Europa. A doutrina estratégica dos Estados Unidos está mudando da Europa para o Pacífico, por exemplo. A aliança AUKUS, Austrália, Inglaterra e Estados Unidos, sob a ameaça da China. Como resultado, a crescente procura de capacidade de defesa enfrenta uma oferta cada vez menor, uma lacuna que a própria Europa deve preencher, destaca o documento. De acordo com o relatório, os custos totais com a defesa da União Europeia representam atualmente 1/3 dos gastos dos Estados Unidos, e a indústria de defesa europeia sofre de décadas de subinvestimento. Para alcançar uma verdadeira independência estratégica e aumentar a sua influência geopolítica global, a Europa precisa de um plano para gerir estas dependências e reforçar o investimento na defesa, sublinha o texto. Da mesma forma, o texto indica que, graças a um período prolongado de paz na Europa e ao guarda-chuva de segurança norte-americano, apenas 10 membros da União Europeia gastam atualmente mais de 2% do produto interno bruto na defesa, em linha com os compromissos da OTAN. Nesse contexto, a nota acrescenta que a indústria de defesa da União Europeia necessita de investimentos maciços para recuperar o atraso. Em junho de 2024, a Comissão Europeia estimou que serão necessários investimentos adicionais no valor de cerca de 500 bilhões de euros na defesa durante a próxima década, afirma o relatório. De acordo com o texto, entre meados de 2022 e meados de 2023, 78% do total das despesas em contratos de defesa da União Europeia vieram de fornecedores de países terceiros, dos quais 63% vieram dos Estados Unidos.